Direto da redação. O blog da Matilde é uma coluna que tem no Portal Viu, é um blog, e a Matilde está fazendo uma revelação lá muito interessante. Ela está dizendo que o deputado Thiago Rangel, que está preso no âmbito da Operação Unicarne, com vários de seus colaboradores, por uma série de acusações, entre elas envolvimento com crime organizado, aliás, acusado de ser líder de organização criminosa. E a Assembleia Legislativa acatou uma decisão do Supremo Tribunal Federal e manteve o Thiago Rangel afastado do cargo de deputado. Segundo ela, então ele está afastado. Vários assessores ontem foram demitidos, isso é uma relação. Mas o que a Matilde está escrevendo na coluna dela, no blog dela, é que o Thiago Rangel, ele ainda tem assessores ativos no âmbito da LERJ, mesmo após a prisão, no âmbito da Operação Unicarne. Aí está a coluna da Matilde no Portal Viu. E ela diz o seguinte, que nos bastidores da LERJ, que se comenta lá, é que a permanência desses assessores indicados em setores estratégicos da Assembleia Legislativa seria uma forma de burlar o Supremo Tribunal Federal. Isso pode atrair novamente os holofotes do Supremo Tribunal Federal para dentro da LERJ, onde o ambiente ali não está muito bom, onde o ambiente está muito conturbado. E eles citam ali, ela cita entre as figuras que estão nomeadas ali, uma menina chamada Dandara Ribeiro, que está acomodada na assessoria da presidência, onde está o Douglas Ruas, que é presidente da LERJ. É o que ela destaca ali. E o que também a Matilde fala aí na coluna? Isso é a relação de assessores que foram demitidos. E o que a Matilde também ela está dizendo ali, ela está afirmando, porque ela tem informações, é que vários assessores estão abrigados também no gabinete de liderança do Avante. O Thiago Rangel foi eleito pelo partido Podemos, depois ele mudou de partido, ele foi para o Avante. O Avante só tinha um deputado, o Thiago Rangel, então ele era líder dele mesmo. Ele não tinha outro deputado para liderar. E quando você é líder de bancada, ainda que seja só você, tem um gabinete ali da liderança, que são acomodados vários assessores, coisas de legislativo, né, de poder legislativo no Brasil. E vários desses assessores que estão abrigados lá, muitos nem comparecem à LERJ, seriam assessores fantasmas, eles continuam nomeados. Então Douglas Ruas estaria tentando burlar, estaria dando um drible, dando uma Elza no Xandão, no ministro Alexandre de Moraes. Xandão é ótimo. Tá dando uma Elza, o Douglas Ruas está dando uma Elza no Xandão. É um caso que, se for evidenciado, isso vai criar um desconforto, no mínimo, tremendo, não é, para o Douglas Ruas. Porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Fabrício, está vivendo um período assim, de pânico muito grande entre os deputados. As sessões têm sido muito curtas, não tem demorado muito, os deputados não têm permanecido nos gabinetes. Essa operação que foi iniciada agora pela Polícia Federal, a partir de Minas Gerais, que eu já estava esperando ela desde ontem, quando eu soube que o pessoal estava saindo de Minas em um avião por cima da Polícia Federal para aterrissar no Rio, ninguém sabia para onde seria, para onde iria. Mas a gente viu aí que é o Banco Master, que prenderam o pai do Daniel Vorcaro. Sim. Eu acho que tem até a matéria aí, não tem? Tem uma reportagem. Tem como dar uma checada na reportagem aí para saber como aqui, é que... Tá na mão sua aí. Tá na mão aqui? Já tá aqui, ó. Daniel Vorcaro, vamos ver aqui, ó. Pai Daniel Vorcaro é preso. O empresário mineiro Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, foi preso nesta quinta-feira. Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, ele foi preso em Belo Horizonte na sexta fase da Operação Compliance Zero. Ele aparece como demandante, operador e beneficiário financeiro de todo o esquema do Master. Ao todo, há 7 mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos na manhã desta quinta-feira. E um agente da Polícia Federal da Ativa já está preso. Um agente da Polícia Federal da Ativa já está preso. Uma delegada também da Ativa e um agente aposentado são alvos da busca. Uma delegada também da polícia. E segundo fontes, todos são alvos das prisões de hoje. Eles são integrantes da chamada A Turma, grupo que atuava para intimidar desafetos, acessar informações sigilosas e promover invasões a dispositivos informáticos em benefício de Vorcaro.
O nome de Henrique Vorcari, ele apareceu desde o começo dessas investigações no âmbito da Operação Compliance, como uma espécie de operador do filho Daniel Vorcari. E ele estaria envolvido tanto na lavagem de dinheiro, quanto também no propósito de esconder patrimônio do ex-dono do Banco Master. E a informação que levou à prisão do empresário mineiro foi de que ele cuidava do financiamento da chamada A Turma. Ele financiava os policiais, os delegados para fazer espionagem, para intimidar os outros. E Henrique Vorcari estaria tentando buscar dentro da própria Polícia Federal mais informações sobre o processo contra ele e contra o filho. Ou seja, ele continuava em atividade mesmo após a prisão do filho Daniel Vorcari. Tá alcançando polícia, tá alcançando, olha só, hein? Autoridades, né? Tá alcançando autoridades, sentenças favoráveis. Isso vai... Se eu não me engano, a operação está sendo em São Paulo, no Rio de Janeiro também, São né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ou seja, o A Sudeste... Turma era um nome dado a uma milícia privada e estrutura também de coerção montada sob o comando do ex-banqueiro para vigiar, intimidar e ameaçar críticos. Também autoridades e jornalistas. Os jornalistas eram vítimas de coação também. Eles patrocinavam o escritório de advocacia para processar jornalistas em primeira instância, em segunda instância. É um negócio seríssimo isso. Se você for avaliar determinadas sentenças contra jornalistas, aí você vai encontrar as digitais da turma do Vorcari. E o cunhado de Vorcari, Fabiano Zetel e Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário que foram presos em março, em outra fase da Compliance Zero, eram parte do grupo. O sicário, ele morreu na cadeia, morreu, cometeu suicídio, se enforcou. Se enforcou na cadeia, depois foi preso. Uhum. O pai de Vorcari, o Henrique, ele era presidente da Multipar, empresa que movimentou mais de 1 bilhão entre 2020 e 2025, exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master. Então essa operação está ocorrendo agora. Mas eu tenho outra informação ainda aqui sobre essa questão ainda de operação de Polícia Federal. Vem mais operações contra a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que está por vir em termos de operação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você não se espante, vai paralisar o Rio de Janeiro, tá? É mesmo? Não é só contra a Assembleia Legislativa, não. Mas entre as operações aí vai vir coisa grande ainda envolvendo a Assembleia Legislativa. Tem um monte de deputado na lista que vai entrar. E a informação que eu tenho é que tem operação hoje, essa que está ocorrendo, e tem operação amanhã também, tá? Sexta-feira. Não está descartado operação sexta, sábado, não. O negócio vai ter que rodar, vai ter que circular. Eu tenho uma pergunta aqui, Fabrício. Se alguém me pergunta aqui se eu acredito que a Assembleia Legislativa vai cassar o mandato do Thiago Rangel. Eu tenho outra pergunta aqui também. Se você acha que o ex-prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, pode ser implicado no caso do deputado Thiago Rangel. Aquilo foi que nós comentamos da outra vez, porque o ex-prefeito Vladimir, ele era, né, no cargo, e o Thiago Rangel era vereador antes de ser deputado. E nisso houve Hoje, se o Thiago Rangel é deputado, graças a Vladimir, que na época ele era o presidente da EMAB. Você concorda comigo? Concordo. Então a pessoa quer saber isso. Se isso implica também, no caso, se Vladimir pode ser também indiciado, ser envolvido nessa operação aí. Não de um em carne, né? Pode ser de outra situação. Eu vou explicar aqui. Vou primeiro explicar essa que eu falei aqui, a pergunta se eu acho que vai caçar. Não acho que dê tempo da Assembleia Legislativa caçar o Thiago. Há o pedido já foi encaminhamento para a abertura de um processo disciplinar. Mas a situação é muito tumultuada, tem pouco tempo para isso e tem muitas regras até você fazer, você abrir um processo disciplinar, você caçar um deputado. Então eu acho que não dá tempo. Eu acho difícil dar tempo de caçar, a não sei que seja um processo muito célere para caçar o mandato. O Thiago, ele está licenciado, não está licenciado, perdão, ele está suspenso, com o mandato suspenso, mas ele vai receber ainda a remuneração de deputado, sabia? Mas por que ele não pode ser cassado, já não, que ele está preso? Ele pode ser cassado, ele pode, mas só que o procedimento tem um rito. Você tem que abrir um processo disciplinar, você tem que dar amplo direito de defesa, ele tem que se defender, tem que votar, vai para uma comissão, isso vai para plenário votar a cassação. Então o rito é lento, não é um rito assim muito célere não, tá? Não costuma ser célere. Mas o Thiago, se fosse para plenário, para votar em plenário, se era para manter solto ou manter preso, o plenário ia votar para manter preso. Mas aí uma pessoa não substitui ele na LERJ? Já o suplente dele já foi chamado. Já foi chamado para assumir.
Mas o suplente dele não é do Avante, é do Podemos, que eles foram eleitos pelo Podemos, né? Roberto, desculpa a minha ignorância. Por que Rodrigo Bacelar foi cassado, perdeu uma... Rodrigo foi cassado em outro contexto, na eleitoral, não foi no âmbito de um processo desse. Entendi. Então é diferente o processo de Thiago de Rodrigo. De Rodrigo. Rodrigo foi no âmbito judicial, um processo que já vinha se arrastando, estava em nível de recurso no TSE. O Thiago, a cassação dele é política, é dentro da LERJ. Entendi. Aí é diferente. Desculpa. Perfeito. É um processo mais lento. Eu acho que a dúvida que eu tenho, muita gente também tem. Que envolve a LERJ, deputado, a gente fica naquela situação. Porque um foi e o outro não foi. É um processo mais lento, são processos diferentes. Rodrigo foi cassado por crime eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, processo judicial. O Thiago está sendo processado, não há processo transitado em julgado, mas há um processo político dentro da LERJ, tendo em vista que os fatos são muito robustos e que fatalmente também eles vão vendo ali que a situação é insustentável no âmbito da própria LERJ. Então é uma cassação mais política. E o rito dentro da LERJ é diferente do rito o rito judicial, lá no TSE. Mas ampla defesa, isso está incluído, tanto lá quanto cá. Então o procedimento ali vai ser muito mais lento. Esclarecido. Ok. Exato. Agora, com relação ao que você pergunta, se eu acho que o Vladimir pode ser implicado, ele pode trazer para dentro. Essa dúvida ela foi suscitada porque no relatório dessa operação que autorizou a Unicarne, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou e quem preside hoje a DPF das favelas no Supremo, que é o relator desse inquérito, ele cita a passagem, a escalada de Thiago Rangel até chegar ao estágio em que ele chegou. Então ele cita que o Thiago foi assessor do Thiago Virgílio na Câmara de Vereadores em Campos, quando o Thiago Virgílio era vereador. Hoje, Thiago, até recentemente, era presidente da Codenca e agora é pré-candidato a deputado estadual. O Thiago foi chefe de gabinete de Thiago Virgílio, né? Ele cita que o Thiago Rangel foi eleito vereador, participou de licitações fraudulentas no âmbito da Câmara de Vereadores. Ele cita que Thiago Rangel foi adversário e depois foi aliado de Vladimir Garotinho, prefeito de Campos. E Vladimir o nomeou o presidente da EMAB, Empresa Municipal de Habitação, e que sua passagem pela EMAB deu a ele o mandato de deputado estadual com financiamento e com dinheiro, e que ele, no período que estava na EMAB, participou de fraudes em licitações na EMAB, no governo de Vladimir Garotinho. Só para a gente situar aqui, a EMAB é uma autarquia. O que é uma autarquia? Ela tem em tese, ela tem uma autonomia financeira e gerencial e administrativa. Então foi aquele feudo ali que o Vladimir deu para Thiago Rangel. Mas as licitações não eram realizadas na EMAB, eram realizadas na prefeitura. Por isso houve busca e apreensão na prefeitura. Então o Alexandre de Moraes, ele cita isso. Mas agora, entre trazer isso para dentro da DPF, eu acho difícil. Porque o que é a DPF das favelas? Ela está apanhando mais, ela está pegando os pontos em que linka com o crime organizado. E por que o Thiago, então, está preso? O Thiago está preso pelo seguinte, pela sequência de fatos que são narrados ali. O envolvimento do Thiago com traficantes dentro da cadeia, nomeando parente traficante na educação, as fraudes e licitações na educação, empregando esposa, parentes de traficantes, do Júnior do Beco, né, na secretaria, né, na educação. Então, o Thiago ele cai mais por conta disso. Esses outros crimes que são evidenciados, que é a EMAB, que é a passagem de Thiago, fraude em licitação na Câmara de Vereadores, tem e creio que até vai dar em alguma coisa se o Ministério Público Estadual estiver ativo nessa situação. Porque daqui a pouco o que vai se perguntar é por que o Ministério Público demora tanto, por que a Justiça demora tanto para apurar esses fatos. Mas levar para dentro da DPF não vai não, porque ali é só questão mais de crime mesmo, tem os links, né? Envolvimento com tráfico, com crime organizado. Vladimir poderia ser levado para dentro dessa DPF se compartilhassem as provas da Operação Verde Oliva, que é grave. Que é assessor de Vladimir, na ocasião da campanha, conversando com o traficante dentro do presídio, pagando para passar carreata na comunidade, que seria dominada pelo traficante, e também com oferta de empregos, com pagamento em espécie.
Aí, de repente, poderia linkar, poderia levar para dentro da DPF. Entendi. Porque você tem um processo criminal em curso que ninguém sabe como tá. Sim. Como está. Isso demanda, ó. Ninguém sabe por que isso está paralisado também. Não sei. Você pode também, vamos ver um outro link que você pode linkar e poderia arrastar para dentro dessa DPF. Questão do Bruno Pezão, que é gravíssimo. Bruno Pezão, um vereador da base de Vladimir Garotinho, fez campanha, carreata com Vladimir Garotinho, pedindo voto para ele, Garotinho. Ele estava numa reunião comunitária fazendo uma videoconferência com um traficante dentro do presídio. Se houver compartilhamento de provas, daí então você poderá ter links. Você poderá linkar, você poderá levar. Agora, o caso do Thiago, ele é muito mais... Ele é muito grave porque tem também crimes pelo que eu vi ali, de ameaças, de tiro na porta dos outros, na casa dos outros. Assim, a situação é muito grave. Então, ali encontrou. Eles encontraram onde pegar. Obviamente que vai encontrar outras coisas muito mais graves, porque o telefone de Thiago Rangel, o telefone de Luiz Fernando, os documentos apreendidos, eles são volumosos. Tem muitas coisas ali que você nem imagina. Tem foto até de nudes, até de gente... Que isso? Epa! Tem aí duas damas recatadas do lar aí que me parece que tem fotos... Você tá sabendo muito, hein, Roberto? Tem um negócio. Tem coisa aí, tem um negócio. Mandaram uma foto de nudes, um negócio meio esquisito, hein? Meio estranho. Mostra a foto do Thiago Rangel com o Dorley Fontão, por favor. Pensei que ia falar, mostra a foto do Thiago Rangel pelado, nude. Tomei até um susto agora aqui. Pelo amor de Deus, eu não vou tirar quinta-feira, quarta-feira, que já deve... O pessoal vai até perder a audiência, vai até desligar a televisão. Calma, gente, o programa não acabou ainda não, espera um pouquinho. O efeito disso é como se jogasse uma bomba atômica dentro de Hiroshima e Nagasaki de novo, meu Deus do céu. Não tem como. Não vou promover essa tragédia. Você foi tão espontâneo, mostra aí, que isso? Não. Tem ele com o Dorley Fontão. Vamos ver aqui a foto aqui do Thiago com o Dorley Fontão aqui. Eu vou mandar de novo, quer que eu mando de novo? É melhor, não é? Vou mandar de novo aqui, quer ver? Olha só, essas fotos, tem muito mais fotos e tem áudios. O problema não é esse, são áudios também. O Thiago falava muito por áudio, né? Mandava áudio para um, mandava áudio para outro. Teve um episódio na operação... Foi na operação Posto de Midas. Sim. Os policiais chegaram na casa do Thiago, encontraram ele bem à vontade, e encontraram ele com 2 telefones celulares. 2 iPhones. Ele espontaneamente não criou problema nenhum. Ele entregou os 2 iPhones e... Dentro desses iPhones... E deu senha. E deu as senhas do iPhone. Deixa eu ver aqui. É por isso que a Globo News, a CNN, agora o SBT News também tá querendo esse rapazinho aqui do meu lado, ó. Ele não aceita a proposta não, tá? Não, deixa ele aqui quietinho. Pode me oferecer $1 bilhão de quintilhões de dólares que eu... Os comentários, as informações, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu pergunto, vocês também podem Mostra perguntar. Aí uma foto aí do Thiago Rangel. Aí tá na posse do Dorley Fontão, lá em Presidente Kennedy. Mostra aí a foto aí. As fontes são quentes. Mostra aí a foto aí do Thiago Rangel com o Dorley Fontão, ó. Dorley Fontão lá atrás, levantando 4 dedos. Eu não sei por que ele levantou. Por que ele se levantou 4 dedos? Não são 5? Eu acho que ele é do PSB, o número é 40, não é isso não? O Dorley Fontão tá no 3º mandato, é o 3º prefeito reeleito, tá no 3º... Ó, tá lá, o Thiago Rangel aqui à direita, tá vendo ali, ó, tá lá. E lá atrás tá o Dorley Fontão, tá vendo? Levantando lá 4 dedão, o Dorley Fontão lá atrás, ó. Com o Thiago Rangel. E tava dentro já de Presidente Kennedy, o negócio ali... Movimentado, né? Movimentado, tá bom, tirou a foto, aí mostrou... Não tem jeito, né? Cadê ele? Aí, põe aí, ó. Aí você queria que eu exibisse foto do seu pelado que você quer fazer programa? Bem piseiro, né? Isso é piseiro, não é? É piseiro. Então... Aí tá aí. Então, esse é o dilema. Eu não acho que esse processo agora do Vladimir, essa ligação do Vladimir envolvendo a EMAB, esse vá para dentro da ADPF. Eu, francamente, não acho que vá, porque aí não tem potencial para ir, não. É uma citação, fez uma citação ali. Especulações também existem, né? E tem processo sobre isso daí
e foi dito aí no Ministério Público Estadual, que aí é um crime que não cabe à Polícia Federal. De repente, a não ser que tenha verba federal, não tem verba federal ali, por que a Polícia Federal vai levar para lá? Né? Sim. Não tem traficante, pelo menos ali tem. não tem. Mas tem ameaças e tem a ligação de um parlamentar da Alerj falando ali com um traficante, né? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Agora, aí também vem um outro dilema, sabe, Fabrício? Que assim, são considerações que tem que fazer. Esse contato do Thiago Rangel com o traficante, ele não se deu no âmbito quando ele deputado, no período em que ele estava na EMAB. Então, na verdade, eu acho até que o Supremo deu uma forçada de barra para levar ele para dentro dessa questão, porque ele não falou, ele não era deputado, não é o deputado que é o Thiago Rangel, ele era o Thiago Rangel, candidato a deputado, mas ele era candidato... Não, ele já era deputado. Não, ele já era deputado. Eu fiquei na dúvida. Não, ele não era deputado, não. Ele era candidato... Tem certeza? Não era, não. Ele era candidato a deputado, ele era presidente da EMAB. A questão de Thiago Rangel com a educação vem agora, quando ele já é deputado. Até então ele era presidente da EMAB, ele estava em campanha para deputado, estava fazendo contato, acredito eu, com o Júnior do Beco. Ou não sei se era contato também para a campanha da filha dele como vereadora. Então foi agora, 2024. Eu acho que era a campanha da filha dele como vereadora. A Tamires Rangel. Aí eu já não sei, aí essa é a minha dúvida. Aí ele já era deputado. Se foi nesse contexto, ele já era deputado. Aí eu confesso a você que eu não lembro. Não, porque... mas se foi no contexto dele como deputado, ok. A DPF tá certo. Agora, se foi no contexto em que ele ainda não era deputado, aí há controvérsia, né? Entendi. Há controvérsia. Isso aí vai bombar, isso vem agora operações pesadíssimas, vem outras operações que vai prender outras pessoas. Tem pessoas, ainda não chegou na raia miúda do Thiago Rangel, pessoas que são laranjas, pessoas que estão na lista, que receberam dinheiro, está na lista lá do Luiz Fernando Listão, porque era tudo contabilizado. A quem eles pagavam, quem recebia dinheiro, seja em campanha, seja nos postos, seja quem recebia dinheiro no sistema. Tudo na planilha no celular. Tá tudo planilhado. E quem falou com o Thiago, quem conversou com o Thiago, quem trocou imagens com o Thiago, quem falava com o Thiago ao telefone, tem muitas coisas que foram resgatadas, porque você tem tecnologia hoje para resgatar isso tudo. Tem. Não adianta apagar do telefone, não. Não, vai explodir tudo. Agora vem tudo. E vai vir assim, a conta gotas. Quando menos vem explodindo. Vai vir a furo. E tem muitas autoridades que vão se implicar. Por quê? Por que a poste de Midas ficou parada tanto tempo? Uma desembargadora se deu por impedida depois. Tem muitas questões ali, muitos meandros também que vão implicar por que os inquéritos não andavam. Se você for a DDSD, que é a Delegacia de Defraudações no Rio de Janeiro, tem alguns inquéritos do Thiago Rangel no negócio de posto de gasolina que não andavam lá, que paralisaram, estão parados. Então isso vai pegar, não vai pegar só deputado, vai pegar muita gente. Não vai ficar só nisso, não. Vamos Tá? aguardar os próximos capítulos que prometem.